Pronto, glória a Deus. Então, irmãos, como eu disse, vamos tratar do tema crescimento espiritual, que está aí. Hoje nós vamos tratar na carta de Pedro, 1 Pedro 2, verso 1 em diante. Então, nós já temos 3 mensagens de 3 dias em áudio sobre esse tema, cada dia 80 minutos em áudio, tratando do tema crescimento espiritual, que a gente joga para dentro dos grupos daqui da igreja e joga para multidão de outros grupos. Então nós temos gente da França, da Bélgica, África, muitos países da África pegando a gente, Estados Unidos e outros lugares, e Brasil, muitos locais do Brasil, através de um monte de grupo de WhatsApp. Então, nós estamos tratando esse assunto, porque esse problema, irmão, e outros que a gente trata aqui, não é abordado nas igrejas, até porque eu vejo muitos cultos de certas igrejas no YouTube. Quando estou em casa fazendo meu café, eu boto aí um pregador. A maioria não prega nunca sobre isso aqui, e os que pregam totalmente enchendo linguiça para não afastar as pessoas da igreja. Então começa a dar qualquer coisa, e não é a verdade que eles precisam sobre esse tema aqui. Então, como aqui o tema da nossa igreja, a placa da igreja é "A verdade vos libertará", João 8,32. Então você precisa entender, aqui é um lugar que você veio exclusivo para ensino. Tem oração, tem louvor, tem, mas o principal aqui não é esse, é ensino, porque o ensino é que liberta. Se a gente não for liberto pelo ensino, oração de ninguém, nem do apóstolo Paulo, nem de Jesus Cristo, não liberta. Sabe por quê? Senão Jesus libertava Israel. Viu, irmão? O povo que Jesus orava e pregava rejeitou ele e ainda crucificou ele. Entendeu? Então só orar não adianta. Jesus vivia orando. Ele saía para os montes sozinho para orar, mas só isso não adiantou, porque tem que pregar a palavra e alguém tem que ouvir e querer. Se não quiser, nem Deus não pode fazer, a não ser que ele mesmo decida: eu vou fazer. Que geralmente ele não age assim. Ele usa pregando, falando, e a gente diz: é comigo, isso é para mim. Então, primeira carta de Pedro 2, verso 1 em diante. Crescimento espiritual. 1 Pedro 2, 1 em diante. Quero dizer que essa mensagem nós vamos trazer em áudio. Mais de 80 minutos, a gente grava de madrugada aqui. Para as 6 horas da manhã já está pronto para enviar para os grupos. Então quero, por favor, faça um esforço de ouvir os áudios. 1 Pedro 2, 1 em diante diz: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades se entanguindo, ficando anão. É isso? Não, é tendo crescimento. Glória a Deus. Aí ele diz no verso 3: se é que já provaste que o Senhor é benigno. Ponto. Sente dando glória a Deus. Estou lendo a minha Bíblia na tradução mais antiga de Ferreira de Almeida, revista corrigida. Bem, meu irmão, como todo dia a gente tem muito, passa o dia todo estudando, tira muito tempo para estudar sobre esses temas. Eu coloco aqui no mínimo uns 30 itens quando eu vou gravar qualquer áudio ou vídeo sobre um tema específico.
Então tem que investigar muito, orar muito. O tempo que eu gravo, eu passo mais orando, gravando, do que gravando. Por isso que eu começo 3 horas, está vindo 6 e pouco, quase 7. Porque eu vou pregar uma mensagem, vou ali me ajoelhar, vou orar. Além do que, já passei o dia quase todo estudando. A quem mais jovem sabe que ela geralmente, quando ela entra aqui em casa, ela me pega aqui com a Bíblia na mão, estudando, e principalmente assistindo algum vídeo que tem alguma relação àquele tema que eu quero falar. E às vezes a gente faz que nem quem come peixe, assiste, vai tirando a espinha, jogando fora e come só a carne do peixe, porque tem cada pregação aí no YouTube que é só misericórdia. Bem, o Pedro está falando de 2 coisas principais: novo nascimento, crescimento. Aqui está dizendo que para ver o crescimento, que a gente já vai falar o que é, que a gente já tem falado nos áudios e vídeos anteriores a este. Então, para ter o crescimento, é preciso primeiro ser aqui o que ele disse: desejar o leite como menino novamente nascido. O que Deus está comparando a gente é, por exemplo, aquelas crianças ali, ó, antes dessa fase, que agora eles não querem mais leite de peito de mulher, nenhum deles. Mas antes, talvez como aquele que está bem ali, guerreira, o dali, ó, aquele ali está mamando, está dando leite de peito. Aquele ali, ó, aquele ali, eu duvido se a mãe botar o leite para ele chupar no seio dela, se ele recusa. Pelo contrário, quando ele está com fome, é só isso que ele quer. Não adianta tu dar um feijão para ele, que ele não sabe nem o que é. O mocotó, e um peixe cozido para o meninozinho daquele que está no leite. Não. Deus compara eu e tu, que eu e tu, para a gente crescer, que eu vou já dizer o que é, nós temos que desejar o leite como aquela criança ali deseja. Então esse é o primeiro impedimento para mim ser um cristão. Se eu não sou um cristão, o problema foi, sabe o que? Foi o defeito de fabricação, que começou desde o início. Porque o leite na Bíblia simboliza o que? A palavra, o ensino. O ensino, porque o ensino é que é a comida, é o nosso alimento principal. Nós já estudamos isso, nós já temos aí 4 dias só de aula explicando sobre o que a Bíblia diz sobre o leite e a comida, a comparação. Então, aqui está dizendo que primeiro, muitos de nós não tem crescimento de novo, nunca cresceram porque nem nasceram. Porque se nascesse primeiro, ele tinha gostado do primeiro leite, ele era apaixonado pelo primeiro leite. E você sabe que criança que nasce, todo médica que ela é médico de parturiente, que é como chama a mulher que vai dar o parto depois, a criança vai nascer dela. Todo médico diz: essa criança, quando a menina vai nascer, o meninozinho, um dia, tem que botar ele no peito, porque aquele leite chama-se colostro. Ele precisa desse leite mais do que qualquer coisa, que vai garantir a imunidade dele. Então, se nós não gostamos da palavra, significa que aqueles que estão na igreja, que não gostam do ensino, nunca beberam leite, então. E eles, então, como vão crescer? O que é crescer, irmão, biblicamente falando? Primeiro, a criança bebe o leite, né? Logo no início. E depois, ela vai comer o quê? Por exemplo, esse bem aqui que está andando, ó, se tu der para ele um pão para comer, ele não come? Desse também ele não come?
um caldo de peixe, ele não come? Que idade tem esse brasileiro aqui? 1 ano e pouco, né? Ele já come até um feijãozinho, não come, guerreiro? Come na hora. Sabe por quê? Ele vai ter que se alimentar daqui até o dia que ele morrer. Se ele tiver 100 anos, 200 anos, não pode parar um dia de comer. Tem que se alimentar. Comida. Sim. Significa que nós, quando não queremos ensinar a palavra, primeiro, nunca vamos nascer para Deus. Segundo, não vamos ter na velhice cristã. Não, é que nem a história que diz por aí: o cara que nasceu marginal, quer ser marginal, não cria filho nem neto, não é avô de ninguém, porque morre cedo. Polícia mata ele, outro bandido mata ele. Por isso, quando ele se entrega para Cristo, mas ele tem o desejo de comer a palavra como se fosse um leite. Tudo que vem da palavra, ele sabe que é para fazer ele crescer, para ficar forte, maturar. Ele nunca vai querer deixar de comer, porque ele é comparado com uma criança que está em crescimento, e só se cresce querendo comer a palavra. Agora aconteceu outro problema aqui, em 1 Pedro 2, que ele disse, olha o termo que ele usa: desejai afetuosamente como menino novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por ele vá crescendo. A gente vai explicar muito mais isso aqui nos áudios de madrugada, mas primeiro é isso aqui, desejo afetuoso. A maioria de nós ama tanto o ensino bíblico, como Pedro está dizendo aqui. Será que a gente ama quando alguém está pregando uma verdade para nós, que nos faz crescer, deixar de ser menino? Eu vou já te dizer qual é o perigo de ser menino. Então, se não tiver esse amor, do jeito que uma criancinha ali, quando ela vai no peito da mãe para chupar o peito, que lá os médicos, a linguagem catedrática é sugar, ele vai com um desejo tão grande, porque ele sabe que ele precisa, senão ele sente fome e morre. Esse desejo é que Pedro está dizendo, só causa o crescimento se tiver esse desejo, um afeto que ele tem por esse leite dessa mãe. A mãe na Bíblia simboliza a igreja. Uma igreja que não dá ensino. Ele tem membro de igreja que entra e sai morto. Por isso que ele não se envolve com nada. Quando você diz uma hora de oração, não vou. Ele é um morto, porque o leite é para ensinar também a fazer isso. Irmão, evangelismo, vou para o shopping passear, porque ele não tem afeto nenhum pelo leite. Uma criança que morre, nasceu morta lá no aborto. Não tem isso por aí, o aborto? Que morre multidão de gente todo dia no aborto. É assim. Tem muitas igrejas que são abortistas, que chamam as pessoas para dentro da igreja só para matar elas. E um dos motivos é esse que eu vou dizer aqui. Se aqui está dizendo que o menino tem que crescer, imagine, esse miudinho estava bem aqui, como é o nome dele, Manuel, que tem 1 ano e pouco. Imagine o Manuel lá na porta da igreja, sozinho, sem ninguém aqui. Ele sozinho, aí para um carro, com um monte de bombom na mão, o bolo doce. Ô Manel, entra aqui, Manel. Olha aqui, Manel, um monte de bombom, de doce, pirulito, pipoca, refrigerante. Tu acha que ele não entra? Tem mais chance de entrar do que não. Por isso que Paulo diz que o leite não pode ser falsificado, que muita gente vai ser enganada com leite falsificado, porque ele não vai crescer igual um menino que quer ser menino a vida inteira. Tudo que tu pregar para ele, já que ele odeia a verdade bíblica, não tem amor pela verdade bíblica, como criança recém-nascido, ele é enganado. Por isso que tem os falsos profetas, as religiões falsas.
Mas quem ama a palavra, como nós aqui precisamos, ter um pouquinho mais de amor pelas coisas que estão na Bíblia, não é pela Bíblia não, porque pela Bíblia é fácil. Eu chegar aqui, eu tenho uma Bíblia, chegar lá em casa joga. Aí uma vez o irmão me disse, rapaz, aqui um rato, não teve o que fazer, pegou a minha Bíblia exatamente no Salmo 91 e tirou as folhas tudinho e fez um ninho para os filhotes dele. Eu disse, meu irmão, tu entende qual é o tempo que esse rato gastou para comer esse Salmo 91 todinho? Ele disse, isso aí foi o diabo que mandou esse rato. Eu digo, não, é porque tu não pega a tua Bíblia. Oh meu Deus. Tem crente que nem para trazer para o culto não traz, ele traz no celular. Às vezes que eu tenho vergonha de andar com ela na rua, porque às vezes quer ser um agente secreto. Ele pode deixar aberto no Salmo 91. Aí, como é que ele vai abrir a Bíblia? Irmão, bora abrir a Bíblia e tal. Tem tempo, fica só olhando para a cara do pregador. Eu não tenho interesse. Aí o que ele é? Um menino, quer dizer, tudo que se prega por aí é errado, na televisão, nas igrejas, nas redes sociais, ele engorda, come comida e aceita e engorda com isso. E é perigoso, porque quando você vai falar a verdade, ele rejeita, porque ele tem a mentira como se fosse verdade. Então o primeiro perigo de não haver crescimento nenhum, ou melhor, Deus não pode botar ele numa escola de obreiro nunca. O próprio Deus não pode dizer, você vai ser um missionário na África, na China, porque não treinou ele. Porque quando fala a palavra para ele, comigo não fale sobre isso, não quero ouvir isso, e aí? Aí Deus diz, tá bom, tu não vai, eu vou chamar outro. Porque sempre tem alguém que quer crescer, irmão. Com o quê? Com a comida, a palavra. Sempre tem alguém que ama essa palavra. Amém, glória a Deus. Aí o Pedro diz, desejai afetuosamente como menino novamente nascido. Então significa que quando a gente não tem um desejo, está na igreja 1000 anos, virando crocodilo, dinossauro na igreja, mas não tem o desejo de aprender, de estudar, de tirar tempo para aprender o que de verdade é o cristianismo na sua vida e através dela, ele nunca nem nasceu. Porque o que faz ele nascer é a verdade bíblica. Por isso que a água é comparado, o ensino é comparado com a água. Como eu já falei aqui no culto, o vídeo está no YouTube, que eu gravei domingo, sobre o crescimento, que Jesus diz, João 3,3, tu tem que nascer de novo, senão no céu tu não entra. Aí o que ocorre? A criança, antes de nascer, ela fica 9 meses dentro da barriga da mãe. O que é que tem dentro da barriga, dentro daquela bolsa onde fica a criança? Água. Ele é gerado dentro de uma água, mas ele recebe a comida por aqui, ó. Entendeu? Pelo umbigo dela, da mulher e dele, que vai ali se colando, botando comida para ele. Mas dentro daquela água tem um monte de coisa que está ali, que depois quando estoura a bolsa, que ela está perto de botar o menino para fora, chama-se, olha, a bolsa rompeu, por isso que saiu essa água aí, não é não? Rompeu a bolsa, está na hora de nascer. Água que sai, então é gerado na água para depois nascer. Então significa que se uma igreja não tem ensino, ou então no dia do ensino a gente foge da escola bíblica, corre primeiro, vai não sei para onde, e se sobrar tempo eu vou, ou então não vou nunca nasceu, nunca foi gerado. Aí como que vai ter esse amor aqui? Pelo leite. Você sabe que dentro do leite, a maioria dos compostos de um leite é água. Glória a Deus. Até o sangue que vem da mãe para o filho, a maioria da parte do sangue é água. Ninguém sabe disso? O sangue do ser humano comum, ele tem cerca de 8 litros de água só para a composição do sangue. Procure investigar isso. Glória. Nós temos que beber todo dia, no mínimo 2 litros de água, porque o nosso corpo é cheio de água. Ou então
gente, para repor, entendeu? Não repõe, aí a gente tem o suor que bota fora a lágrima, tem a urina, tem o número 2 lá, e etc. Tem a saliva que engole, jogando água fora, que é do corpo. Aí você tem o envelhecimento precoce, porque você tem que ter muita água para irrigar a pele, que é uma das coisas que precisa de água. Por isso que o crente tem que tomar muita água, porque a água simboliza a palavra. Já estudamos muito isso aqui. Quem não gosta da palavra, ele é cheio de problema, meu irmão, de doença. Porque a água tem um monte de áreas da vida dele no corpo que precisa de água. Ó, na bola do olho do ser humano, na bola do olho, dentro, tem água. Para a composição do olho, água. Tem um monte de coisa dentro da gente. Glória a Deus. No livro de 4:13 de João, aí Jesus está com uma mulher lá pregando para ela. Aí Jesus diz assim: se você beber da água que eu te der, Eita, glória a Deus, tu nunca mais terá sede, e vai ser para ti uma fonte para jorrar para a vida eterna. aleluia. Então, o que eu quero dizer? Primeiro, ser esse afeto pela água que está no leite, entendeu? Que é uma comparação, não tem crescimento. Aí por isso que a gente procura um para estar orando, não tem. Ele não vai aprender, porque isso é a Bíblia que ensina. Você procura um para contribuir com dinheiro, não tem. Aí quem paga essa conta de luz? Como eu disse o dia desse, irmão, bora fechar a igreja, porque se não pagar essa conta de luz aqui, que é 1.000 pancada, nós vamos esperar aqui o governador pagar? Não. Então você tem que aprender na Bíblia que Deus também trabalha com o nosso dinheiro. O dinheiro de Deus está no nosso bolso. É outro ensino. Glória a Deus. Ponto. Então a gente tem que ter o amor pelo ensino, como uma criança tem amor pelo leite. Eu estou fazendo só aqui um preâmbulo, porque de madrugada aí tem muita coisa ainda para falar sobre o tema. Eu peço que você depois ouça. Ele fala aqui sobre o leite racional. O que é um leite racional? Quem que sabe disso? É porque vem a palavra que você ouve, ele vai tocar na razão do ser humano. A razão é o raciocínio lógico das coisas. É a razão. Por exemplo, eu digo para ti, isso aqui é branco. É a razão, porque isso aqui é branco. Aí se tu disser preto, quem que tem razão? Sou eu ou tu? Porque o raciocínio é esse, é branco. Agora, quando tem uma menina, criança que não cresceu, pergunta para Manel aí: Manel, e qual é isso aqui, Manel? Ele não sabe. E se tu ensinar ele que é preto, e ele vai crescendo achando que esse branco aqui é preto da parede, ele vai dizer isso por resto da vida. Por isso que nós temos as religiões erradas dentro da própria igreja. Testemunho de Jeová de Jesus não é Deus, que é o diabo ensinou eles lá. Entendeu? Sem a razão, porque a Bíblia diz que não é isso que eles pregam. Jesus é Deus. Antigo Testamento, 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías disse, Isaías 9:6, e o menino será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. 700 anos antes dele nascer. João 1:1, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Aleluia. Agora não estuda, está numa igreja onde tem coisa direcionada para o mal, para falsificar a verdade, do jeitinho, como por exemplo, o Manel não, que dá para enganar Manel. Como? Por exemplo, Manel, nós vamos fazer um leite aqui, a gente agarra um veneno, bota dentro. Oh, Jesus. Não faz isso para enganar menino? Pode, porque não sabe que é veneno. Se tu disser, Manel, isso
aqui, Manuel, tu tem, né, 1 ano e pouco de idade, Manuel. Zé, tenho. Manuel, tem o seguinte, eu vou botar veneno aqui, Manuel, dentro desse leite, e tu vai beber, que isso é coisa boa. É arriscado ele fazer assim pra mim. É verdade, porque ele não sabe o que é veneno. É que nem um ensino falso na igreja. Quando a gente quer ser menino, carnal a vida inteira, o pregador pode pregar o que quiser, você engole, porque é carnal menino. Mas o crescido maduro pregou ele dizer, pá, peraí, isso aí não vou engolir não. Eu já aprendi a verdade sobre isso, eu não engulo. Então essa questão aqui da razão, viu, e da falsificação vai acontecer quando não acontece ainda o desejo pela palavra, o desejo pela verdade, se apegar pela verdade. Davi tinha uns negócios de crente espiritual aqui, crescido, que eu amo demais essa parte aqui de Davi, ó. Salmo 119. Olha que coisa linda. Do jeito como uma criança é apaixonada no início, né? Pelo leite, que ele não pode viver sem esse leite. O leite é a única vida dele, é só o leite. Aqui o Salmo 119, no verso 97, o Davi disse aqui, ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Será que nós temos esse tipo de desejo que Davi tinha, de utilizar a verdade bíblica todo dia, por amor, e não porque te obriga, como numa escola comum, que você diz, menino, que foi que o professor passou hoje, como dever de casa, mamãe, depois eu faço, e às vezes não faz nunca, porque não tem amor nenhum pelo ensino, que amanhã vai tornar ele um engenheiro, que amanhã vai tornar ele um juiz, um advogado, ou uma pessoa que possa ter um salário por causa do estudo que ele teve. Ele não amou o estudo. Assim somos nós, queremos ganhar coisas na vida eterna, da parte de Deus, mas não temos esse sentimento que Davi teve e que Pedro diz, deseje com afeição, com amor, o leite. Então, se não tem nesse começo, que é, estou na igreja porque eu comecei a amar a palavra. Glória a Deus. Oi, irmão, no meu primeiro ano de crente, eu fiz um negócio que eu faço até hoje. Eu vou dizer para vocês o que é. Eu aceitei que ele estava preso sozinho no quartel da PM. Lá eu entreguei minha vida para Jesus. Já contei esse testemunho meu, está no YouTube. Olha só, quando eu comecei a aprender um pouquinho da Bíblia, eu comecei a descobrir que eu tinha que descobrir mais, que tinha coisas que eu precisava descobrir mais. Sabe o que eu fazia? Almoçava com essa Bíblia na mão, lendo. Tomava café com essa Bíblia na mão, lendo, anotando no papel aqui, ó, alguma coisa que me chamava a atenção um pouco mais. Lá eu ia para o banho de sol, que lá que está preso, tem um horário de banho de sol, eu ia com minha Bíblia na mão. Para quê? Para estudar, não era para servir de desodorante, era para estudar. Porque eu descobri que aquilo ali podia me dar coisa que nenhum emprego na terra dá, que nenhum ser humano, nenhum político pode te dar, mas esse Deus tem. E quando ele nota que tu ama ele, acontece como Davi. O Davi desde pequeno era apaixonado por esse Deus de uma maneira tão grande, que desde cedo Deus pegou Davi, treinou ele para matar um urso sozinho, depois matou um leão sozinho, menino, depois treinando ele, porque ele ia ser o rei de Israel. Depois, bora Davi, aqui tem um gigante aí chamado Golias, vou te ensinar a derrubar esse cara. Tu acha que Davi, se fosse um que nunca quisesse nada com Deus, Deus poria aquele menino numa guerra? Deus ajudaria ele a vencer o urso e leão, principalmente Golias? E depois Deus poria ele como rei de Israel? Se naquela época o propósito de
bandido, os profetas do inferno. E Davi não, agora sou o rei, bora, meu profeta aqui é matar Samuel, é homem de Deus. Glória a Deus. Mas por que ele chegou ali já crescido, maduro? Oh, Jesus. Porque ele sabia que foi Deus que treinou ele para chegar ali. Essa sim que não. Você já imaginou? Às vezes a gente diz, quero ser como José. O outro diz, eu quero ser como Daniel. Daniel, menino preso em Babilônia. Daniel capítulo 1, verso 6, diz, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as coisas da Babilônia. Um jovem, Glória. quer dizer, um maduro, um jovem maduro, que ele tinha certeza que ele estava era preso, e ele nem imaginava o que Deus poderia fazer com ele. Oh, Jesus. Ele como um preso em Babilônia. Aí Deus disse, é isso, Daniel, mesmo que tu vai ser? Tu vai ser mesmo, guardar minha palavra aí? Pois eu vou botar você, o segundo homem mais importante de Babilônia. Eita, glória a Deus. No último capítulo de Daniel 6, 1 ao 4 diz, Daniel não tinha nenhum vício. Oh, aleluia. Por isso Deus colocou no coração do presidente da Babilônia, para colocar Daniel como o primeiro presidente de tudo. Depois do imperador, quem mandaria era Daniel. Como o livro acabou ali, não se sabe se ele, mas ele já era um dos líderes, grandão. Glória. Às vezes a gente quer que Deus ponha a gente ali, não sei aonde, que Deus te exaltar. Ai, irmão, bora cantar aquele hino, Deus vai me exaltar. Como não guarda a palavra, não quero compromisso, sou um menino para sempre, anão, carnal. Como que Deus vai confiar algo em nós, para nós? Diga para teu irmão, tem que ter o começo, que é o leite. Desejar o leite, se apaixonar pelo leite. E o leite, ele faz isso aqui, ó. O Pedro diz, se tu deseja o leite, estou terminando. De madrugada eu tenho muito para falar sobre isso. Que não dá para falar, que o tempo não dá. Ele diz, se tu vai pegar o leite, uma das coisas que o leite vai fazer em você, você vai tirar toda a malícia da sua vida com esse leite. Glória. É um dos papéis do leite em nós. 1 Pedro 2:1. Tira toda a malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja, toda murmuração. Isso é o papel do ensino, que é de chamar de leite. Glória a Deus. Então quando diz, irmão, essa igreja é pesada. Que igreja pesada? Se não tiver um ensino, como que tu vai crescer? Se é o leite aqui que te dá os primeiros passos para a tua vida. Aleluia. Então quando uma igreja não começa ensinando a deixar o pecado, a não querer mais, você cresce uma pessoa mentiroso, ladrão, prostituto, gay e etc, porque não tem ensino. E vai viver assim até quando? Você já foi lido aqui Apocalipse 21:8? Olha, ladrão no lago de fogo. É a Bíblia que diz, viu? O idólatra no lago de fogo. Então o leite, quer dizer a palavra, e o alimento que vai ter que ser até na maturidade, se a gente crescer, tem que ter esse alimento todo dia. Como a gente come todo dia almoço, jantar e café, nós vamos ter que estar aprendendo essas coisas e outras, para a gente continuar crescendo. Ou então vamos ficar em pé em nome de Jesus. Peço para você na madrugada orar por nós, porque a gente quer pregar sobre isso. Nós temos ainda mais de 20 mensagens sobre crescimento espiritual. Tem muito na Bíblia sobre isso. Você precisa aprender, porque já imaginou se há 100 anos atrás não tivesse alguém que estivesse se alimentando na palavra, para Deus confiar nele uma obra? Não teria pregadores nenhum, não teria o Billy Graham, não teria o Silas Malafaia, nem Valdomiro, nem Cicrano, nem Beltrano que está pregando por aí, porque ninguém, nenhum pai ensinava filho nenhum sobre nada da Bíblia, que só pode dar o que tem. Então graças a Deus que alguém ensinou, e dali foram nascendo os pregadores, pregando a verdade, vários pregando, enquanto
por aí. Mas nosso papel é esse, é crescer para não deixar ninguém enganar, como o ímpio perverso engana uma criança com uma comida falsa. Não aceite, porque quem vai ganhar é você. Muita vitória Deus tem para te dar, se tu deixar Deus utilizar a tua vida para a honra e glória do nome dele. Ponto. Quero orar contigo, fale com ele agora. Aleluia. Diga para ele, se você quer esse leite para sempre, que vai te dar uma nova vida, você nunca mais vai ser visto como aquele bandido, ladrão, safado, toma gosto com mulher alheia, mente que dá bom dia para cavalo, porque prefere a palavra do que ter aquele passado horrível. Jesus não deixa. Amém? Vamos orar. Querido Deus, te apresento este povo e também a minha vida. Também preciso todo dia de alimento. Todos nós precisamos desse alimento todo dia. Então nos ajude. Abençoa o teu povo.